Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui falar um pouquinho sobre o significado da Páscoa para a gente, ainda mais num mês em que a gente está discutindo a questão da ligação entre o material e o espiritual, né? Não tinha mês melhor para a gente fazer isso, né? Ainda mais com essas comemorações todas rolando. E aí aquela coisa, né? A gente está acostumado a pensar em Páscoa como aquele momento em que a gente vai juntar a família para comer bacalhau na sexta-feira, abrir um ovo de chocolate no domingo, correr desembestadamente para pegar os restos de ovo quebrado na segunda-feira, aquela, né, aquela coisa mais comercial e em alguns casos até um certo foco muito bitolado em alguns costumes, né? Como por exemplo essa questão do peixe, né? Não, eu não vou comer porque é pecado. Para a gente falar um pouco disso, é legal entender um pouco esse contexto da Páscoa, né? O que é que está envolvido nisso daí? Antes de mais nada, tem a questão da egrégora que se formou em torno dela, que tem origem em uma série de rituais pagãos que celebram justamente a primavera, né? A virada de ciclo da natureza, quando a natureza, depois de um longo e tenebroso inverno, começa a ressurgir, né, da terra, começa a mostrar que é fértil, começa a mostrar que ainda está funcionando, digamos assim, né? E isso tem um significado simbólico muito forte, né? Cada um de nós também pode, assim como a natureza, passar por algumas fases de inverno, de sombra e depois ressurgir mais uma vez. Aqui no Ocidente, a gente se habituou a celebrar a Páscoa cristã, que tem origem na Páscoa judaica, né? Que se baseou naquela transformação, naquela passagem, naquela renovação dos hebreus de escravos para um povo livre, para um povo com identidade própria. Com aquelas cenas, né, da passagem do Mar Vermelho que vocês viram pra caramba em um monte de filmes bíblicos. E foi na celebração da Páscoa judaica, ao que consta, que Cristo teria passado pelo processo da paixão e morte, né, em que ele foi preso, crucificado, depois de 3 dias ele, mostrou um outro lado dele, um outro lado espiritual que não tinha conexão com aquele lado material dele. Ele mostrou que a gente tem duas formas de se apresentar, né? Esse material que tem o corpo, que tem as questões dele, os problemas dele, as coisas legais, e também um lado espiritual que precisa ser cultivado e que é capaz de muitas coisas, se a gente também cultivá-lo da mesma forma que a gente cultiva o material. E esse período de renovação, ele não vem à toa, né? Ele é precedido da quaresma, que é um período de reflexão, de maturação, de autoavaliação, pelo menos deveria ser, né? As pessoas ficam estressadas com o fato de estar, né, nesse período e que está acontecendo um monte de coisa ruim. Na verdade, a gente está sendo confrontado com tudo aquilo que é muito negativo, não só na gente, mas também no mundo, e por conta disso tem aí um convite para uma renovação, né? Para a gente fazer diferente, para a gente ressurgir no começo do novo ciclo da natureza de uma forma mais bacana, né? Aqui no hemisfério sul a gente não pode fazer diretamente essa analogia com a primavera, né? Porque aqui começa o outono, mas a gente pode pegar lá da astrologia a questão da entrada do Sol em Áries, né? Que também é um momento de renovação, de novo ciclo, de crescimento, de identificação, que é precedido por um período de expurgo, de limpeza, de final de ciclo, que é o Sol em Peixes. Então, o meu desejo para vocês nessa Páscoa é que vocês realmente se conectem com esse poder que cada um de vocês tem, esse poder muito especial que é capaz de renovar cenários, renovar situações, renovar a vida, mas não simplesmente porque isso vai cair no colo de vocês, né? Essa renovação tem que ser acompanhada de um desenvolvimento não apenas físico, né? Uma observação não apenas física, mas principalmente espiritual. Como é que o nosso lado espiritual está se movimentando junto com o nosso lado material? Como é que as duas coisas conversam? Como é que as duas coisas podem trabalhar em conjunto? Senão a gente vai ficar só ali fechado naquela mesma nhaca, naqueles mesmos problemas que aparentemente não tem solução, porque a gente olha apenas do ponto de vista material.
e que a ressurreição de Cristo, né, na verdade, veio mostrar como um símbolo de que a gente pode muitas coisas mais a partir do momento em que a gente olha para esse lado da nossa natureza. Eu não tenho como saber qual é a crença, a religião, a filosofia de cada uma das pessoas que me assiste, mas o que eu posso dizer de modo geral é o seguinte: se você for fazer qualquer tipo de ritual, faça com verdade, né? Com verdadeira intenção de mobilizar dentro de você aquelas energias e potenciais que vão concretizar uma verdadeira transformação na tua vida, né? De se conectar com um padrão de pensamento que realmente vai te ajudar a fazer essas transformações, né? O ritual em si, ele não funciona, né? Assim, se você simplesmente for comer o almoço de Páscoa ou for fazer um ritual mágico de alguma natureza, isso por si só não tem resultado. O resultado está naquela impressão que a gente cria no nosso inconsciente a partir da verdade que a gente coloca nele. Então, meu desejo para vocês nessa Páscoa é que vocês todos entrem em conexão com essa energia de renovação que vem de dentro, que vem do espírito. É apenas movimentando o espírito que a gente movimenta a vida material de uma forma eficiente, de uma forma que tem a ver com o que a gente quer de verdade. E para além de todas essas convenções, né, que cada um de vocês possa enxergar aquilo que traz uma verdade e uma verdadeira transformação para cada um de vocês. Tchau!